Democracia é um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Casal de dançarinos se olham sorridentes. Uma banda orquestrada para de tocar. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Casal de dançarinos se olham sorridentes. Uma banda orquestrada para de tocar. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5.000 atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. Tá lindo, obrigado. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio
Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria prata. Itaú Unibanco na categoria bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecO, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Temos alguns Alô, bom dia Pacaembu, bom dia Feira do Livro. Eu queria convidar todo mundo que está aí dando uma volta pela praça para chegar mais, vir aqui se juntar a nós no palco Petrobras, porque estamos abrindo os trabalhos da Feira do Livro 2025. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria muito grande ver essa praça cheia com vocês, com os editores, os livreiros, as instituições da cidade, né? E nós temos a obrigação aqui de começar essa Feira do Livro falando de São Paulo, que é essa cidade incrível, uma cidade que tem um conjunto de editoras e livrarias que é de cair o queixo, né, gente? É o que a gente vê aqui nessa feira. Nós vemos as principais livrarias do país, as principais da cidade, sejam elas de rua ou redes. A gente vê as editoras, que tem desde as multinacionais até aquelas que são artesanais, são experimentais. Isso é fruto desse caldeirão multicultural da cidade de São Paulo. Então, por isso que a gente vai abrir a nossa Feira do Livro hoje falando sobre, justamente, São Paulo. Eu queria fazer aqui um agradecimento através da Lei Rouanet. Eu queria agradecer muito aí, enfim, a Lei Rouanet, institucionalmente falando, como realizadora fundamental aqui desse evento. Ela é muito necessária para a democracia no Brasil, inclusive esses 40 anos de democracia que a gente celebra aqui na Feira do Livro. A principal política pública na área da cultura é a Lei Rouanet, é uma lei que deve ser cumprida e é uma lei, portanto, vamos cumpri-la. Então, por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco.
A gente agradece a todos os nossos patrocinadores, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. E, em especial, também a Prefeitura de São Paulo, que é uma parceira fundamental para a existência da Feira do Livro. Eu gostaria de convidar ao palco a subsecretária de Cultura e Economia Criativa, Carol Lafêmina. Seja bem-vinda, Carol, ao palco da Feira do Livro. Palmas para a subsecretária. Tudo bem, Carol? Bom dia. Carol, Bom dia. muita alegria estar aqui com você. Muito obrigado pela sua presença. A parceria com a Prefeitura de São Paulo já não começou esse ano, mas esse ano ela ganhou uma velocidade e um corpo impressionantes. A gente está aqui com o tablado Mário de Andrade, que é uma das nossas programações paralelas com os expositores e livreiros que programam, com a chancela muito nobre da Biblioteca Mário de Andrade, da Secretaria Municipal da Cultura, que tem também aqui um stand com publicações que podem ser retiradas, publicações da Biblioteca Mário de Andrade, ações da Secretaria Municipal da Cultura. Eu vou deixar você se apresentar e contar um pouquinho. Eu queria te agradecer muito, em nome da Feira do Livro, do Álvaro Razuc e da 451. Muito obrigado, Carol. Obrigada, Paulo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito honrada com a nossa parceria, que vem se intensificando ao longo dos anos, e dizer que a gente está muito feliz com essa manhã. Começamos aqui a nossa 4ª edição da Feira do Livro com o nosso quarteto de cordas, com o ensemble da Fundação Teatro Municipal, brindando aqui e recepcionando a todos e todas com música linda, com muita brasilidade, e trazer o abraço do Totó Parente, do nosso secretário de Cultura e Economia Criativa, dizendo que esse ano é um ano muito especial para todos nós da cidade de São Paulo, para essa cidade multicultural, multilinguagem, tão plural, tão diversa, heterogênea e tão receptiva, que acolhe povos de todos os lugares, todas as nacionalidades, todos os credos, e que é uma cidade de muitas oportunidades. E, obviamente, essas oportunidades são registradas e reforçadas aqui na nossa Feira do Livro. Esse ano a gente celebra 90 anos do Sistema Municipal de Bibliotecas aqui da cidade de São Paulo, e a nossa Mário de Andrade, a nossa biblioteca, que é a primeira, a maior de São Paulo e a segunda maior do Brasil, ela faz 100 anos. Então, em ano de centenário de Mário de Andrade, a gente trouxe aqui muita coisa boa para todos vocês. O nosso estande, como o Paulo falou, fica aqui do nosso lado esquerdo. E aí, aproveitando também aqui a nossa intérprete de Libras, para me descrever rapidamente, eu sou uma mulher de 45 anos, aproximadamente, com cabelos escuros, longos, lisos, e estou com uma roupa toda preta, e eu só ando de preto, porque é mais fácil de manhã, a gente não precisa ficar combinando. E está um dia maravilhoso de sol aqui na nossa Praça Charles Miller. E, Paulo, gratidão a você, a todos da 451, a todos que parcerizam com a Prefeitura nessa oportunidade tão importante. Visitem nosso estande, a gente tem oficinas ali muito carinhosamente pensadas para todos e todas. A gente tem também distribuição gratuita de obras bem importantes. E abrir aqui esse palco tão importante, o palco Petrobras, especialmente falando de 1 milhão de ruas. Acho que esse olhar territorial e esse olhar de especificidades de uma cidade, de novo, como eu disse, tão plural, tão rica. A gente sempre fala, quando a gente sai para apresentar São Paulo para fora, que 30% do território é zona rural. A gente tem famílias vivendo de agricultura urbana no extremo sul, no extremo leste, e muitas pessoas não sabem, desconhecem esses dados. Então, uma cidade muito pujante, muito forte, muito desenvolvida, e, obviamente, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa sempre da sociedade civil organizada participando aqui conosco, e é assim que se faz política pública. Gratidão a você, Paulo, a todos da 451, a todo o seu time. Contem sempre conosco na secretaria. Um abração do Totó aqui. E, para quem estiver ao longo do dia todo, a gente tem mais um painel às 15h30 no palco Mário de Andrade, que fica do nosso lado direito. E depois o Totó também participa do palco com Drauzio Varela às 17h30. Aí você está exigindo muito de mim, hein? Eu acho que é isso. Eu tentei decorar, eu tentei guardar o meu papel aqui para não. Mas estão todos e todas muito convidados a acompanhar a nossa programação, especialmente aqui no nosso stand, no nosso tablado Mário de Andrade. Muito, muito, muito obrigada sempre, Paulo. Muito por legal, tudo. Carol. Parece que é 17h45.
às 19 horas. o Nossa, Drauzio errei Varela. bem errado. Desculpem, não Então, é 19h45. Então, a gente vai passar o dia todo aqui com as equipes e ficaremos até o dia 22. Então, tem muita Feira do Livro para todos e todas. Aproveitem, compartilhem, nos ajudem a divulgar e também aproveitando, compartilhando, né, quem puder, seguir as redes sociais da nossa Secretaria de Cultura, da Prefeitura, porque todas essas políticas públicas e essas possibilidades gratuitas de cada vez levar mais cultura para a cidade inteira o tempo todo estão divulgadas lá sempre. Muito, muito obrigada. Maravilha, Carol. É uma alegria muito grande. Palmas, por favor. Viva Mário de Andrade. E é uma alegria poder contar com os servidores da Prefeitura, que são pessoas muito comprometidas. A gente tem tido essa experiência. Falando de democracia, né? Acho que é essa relação institucional com a Prefeitura e essa relação profissional com os servidores da Prefeitura. Temos aqui a nossa intérprete de Libras, que é uma parceria também com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Vamos aplaudindo assim. Eu vou me autodescrever, sou aqui um homem branco, 1,80 m, meio com uma barbicha, assim, cabelo ficando já grisalho. Estou vestido com a camiseta da Feira do Livro, que vocês encontram ali na Livraria da Travessa, que é a nossa parceira. Eu queria lembrar também que os autores depois vão autografar. Eles saem daqui desse palco e vão ali na Travessa, a Livraria dos Autores, fazer os autógrafos. Então, muito obrigado. Cumprimentos, por favor, ao secretário Totó Parente. Muito obrigado por essa relação que vai longe. E todas as secretarias, em nome da Secretaria da Cultura, eu agradeço a todas as secretarias que estão com a gente, o esporte, a educação e outras mais. Vamos lá e vamos chamar os nossos autores. Muito obrigado, Carol. Obrigada. Ótimo dia a todas e todos. Muito obrigado. E eu gostaria de chamar ao palco, então, o Fabrício Corsaletti. Seja bem-vindo, Fabrício, ao palco da Feira do Livro. Fabrício, que foi definido recentemente, não é, como um flaneur beatnik do Oeste Paulista. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E o Ricardo Terto. Ricardo Terto, seja bem-vindo você também, por favor. E aí, Ricardo? Seja bem-vindo. Por favor, pode se acomodar aqui. E para essa conversa entre esses dois autores profundamente paulistanos, embora o Fabrício não seja nascido exatamente em São Paulo, eu convidei a querida Luana Schneiderman, que é escritora e professora de literatura. Seja bem-vinda. Obrigado, Luana. Luana, autora pela editora Perspectiva. Você pode me lembrar o título do seu livro? Os Animais Domésticos e Outras Receitas. Ela é uma maravilhosa professora também, daquelas que formam leitores, né? Por isso a gente convidou ela aqui para falar sobre crônica. A crônica é um dos temas importantes aqui da nossa programação. Teremos outras mesas sobre crônica. Então, eu deixo eles nas suas mãos, Luana. Muito obrigado. Obrigado também à Editora 34 e à Editora Todavia, que nos apoiaram na realização dessa mesa. Muito obrigado, hein? Valeu. Obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui. Obrigada a todos vocês que vieram aqui nesse domingo de outono ouvir e falar sobre crônicas e literatura. A gente estava conversando que extraordinário que é existir essa feira na cidade e com livros e conversas sobre livros. É extraordinário isso. Eu vou me autodescrever, então. Eu sou uma mulher branca, com cabelos encaracolados, e eu estou usando um kefir palestino como também um símbolo político também. E estou com uma camisa de manga comprida vermelha, tênis preto e uma calça preta. Estou honrada de estar junto desses cronistas maravilhosos, que são o Fabrício e o Ricardo. Escrever crônica não é para qualquer um, eu acho, porque escrever crônica significa um interesse muito profundo pelas coisas do mundo, e não as coisas grandes do mundo, os grandes acontecimentos, as grandes guerras, mas pela miudeza, por aquilo que é o despercebido, por aquilo que é o pequeno, né? Como fala o Antônio Cândido, escrever crônica está ao rés do chão, ali no chão, e do chão tirar o material literário. Então, eu sempre acho que bons cronistas são pessoas legais, porque têm esse olhar de interesse profundo pelo mundo.
E aí eu vou começar conversando um pouco sobre os títulos. O título dos livros que a gente está conversando hoje, do Fabrício Corsaletti, é 1 Milhão de Ruas, e do Ricardo Terta é Brincadeiras Sem Futuro. 1 milhão de ruas, Fabrício. E aí eu fiquei pensando, é 1 milhão de ruas e, ao mesmo tempo, é cada rua singular, né? Cada calçada. Então, é 1 milhão e é cada uma delas. Fala sobre isso. Bom, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo convite da feira. É um prazer estar aqui com o Ricardo e com a Luana, duas pessoas que eu admiro muito. Bom, o título do meu livro ele saiu de um verso do David Bowie, que é 1 milhão de ruas sem saída, né? Do Changes, na música. E essa ideia de rua é meio uma tradição na crônica, né? Desde o João do Rio, que foi muito falado ano passado por causa da Flip. E, embora o João do Rio não seja dos meus cronistas preferidos, eu admiro, tal, mas não é o Rubem Braga para mim. E essa ideia da rua, ela foi muito menosprezada nos últimos anos, quando se fala de crônica, porque agora é a internet, a rua é a rede social. Mas essas coisas são faladas e vão criando corpo e tal, mas não sei se é verdade isso. As pessoas têm a vida real delas, né? E eu moro em São Paulo há quase 30 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tenho a impressão que a vida na rua em São Paulo era muito mais chata, assim. Tinha menos coisas para fazer. A quantidade de botecos que você vê na Barra Funda hoje, enfim, e coisas na cidade mesmo, como essa feira, de poder vir, andar e tal, eu acho que era menor. E, ao mesmo tempo, sempre li muita crônica, sempre tem essa ideia do cara que vai para a rua, curioso, né? O curioso que quer ver o que acontece fora. Então, eu nem sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas a ideia da rua, para mim, é um pouco uma metáfora de ir de encontro ao outro, ir de encontro ao alheio, ao que não é você. Eu estava pensando esses dias que, quando eu tinha uns 20 anos, assim, eu era muito atormentado, só lia coisas dos escritores mais atormentados, era existencialistas, Dostoiévski e tal. Eu achava que isso era a verdadeira literatura, sabe? Quanto mais atormentado, melhor a literatura. E continuo acreditando um pouco nisso, mas com o tempo você vai ficando meio cansado de si mesmo, sabe? Você não quer mais ficar se mergulhando em você, descobrindo quem você é. Já tive alta da análise, eu não quero mais saber de mim. Então, eu tenho vontade de ir para a rua, ver o outro, ver o que está acontecendo. Embora eu escreva só na primeira pessoa, praticamente, tem poucos textos na terceira pessoa, que eu tenho a sensação que, quando eu escrevo na terceira pessoa, é uma farsa, assim, é uma terceira pessoa quando você tem 10 anos e aprende o que é a terceira pessoa, eu sinto a mesma coisa. Então, na primeira pessoa, pelo menos, eu sinto uma aderência, assim, do discurso. Eu tenho a impressão que eu uso esse avatar da primeira pessoa, é isso, como um avatar, uma coisa que vai, como num jogo, assim, vai na minha frente, eu vou atrás pensando o que esse cara tá supostamente vendo. Acho que eu dei uma derivada, mas... E derivar faz parte da sua escrita. Eu ainda estou processando que você teve alta da análise? A minha revelia, mas o que eu posso fazer? E o Brincando Sem Futuro, Terto, é um outro título lindo, porque sem futuro é um predicado negativo, né? Essa pessoa sem futuro, o namoro sem futuro. E aí eu fiquei pensando que a verdadeira brincadeira, a verdadeira diversão é a do presente, né? É justamente aquela sem futuro. É aquela que a gente brinca na presença do presente. E o cronista e o escritor, eu fiquei pensando, nossa, é muito legal escrever sem futuro, escrever no presente. E a crônica como também essa escrita da presença e do presente. Depois a gente vai até ler essa crônica, você vai ler, mas conta um pouquinho. Oi, gente.
Obrigado aí por almoçarem mais tarde. Eu vou fazer uma autodescrição rapidamente. Eu sou um homem negro, de cabelo crespo. Estou usando uma camiseta preta, uma blusa da Adidas, uma calça que eu acho que é verde, não sei, onde derramei água há um tempo atrás. E aí eu estou pensando agora como é que eu vou convencer depois as pessoas de que eu não me mijei nessa mesa. O Brincadeira Sem Futuro, esse nome, Brincadeira Sem Futuro, vem de uma expressão que meu pai dizia muito, né? Quando a gente ficava, enfim, jogando tempo fora, brincando com coisas ali do quintal, que ele falava que isso era uma brincadeira sem futuro porque não era uma coisa que era destinada ao trabalho, alguma coisa que ia te dar um retorno direto, né? Esse moleque fica de brincadeira sem futuro, uma expressão muito comum também no Nordeste. Meu pai é cearense. E sobre isso que você falou, sobre a crônica trazer para o presente, eu estava pensando, né, nessa mesa aqui, antes de vir para cá, que eu acho muito interessante que, assim, uma das coisas mais legais de ser cronista é que as pessoas são muito sinceras com você. Eu acho que, diante da crônica, as pessoas são meio infantis, assim, numa maneira positiva. Porque, quando é diante de um romance, assim, um romancista, as pessoas fazem uma média, né? Elas querem falar alguma coisa mais interessante. Assim, mais chique. Mais inteligente. Isso é mais chique, né? Não, tem várias... Quando é crônica, assim, eu lembro que a primeira vez que eu comentei com uma pessoa que eu era cronista, assim, uma pessoa da literatura, a pessoa falou assim, é um bom começo. E eu achei isso interessante, né? Um dos melhores elogios que eu acho que uma pessoa pode receber na escrita é uma coisa muito simples, assim, que acontece muito com o cronista. A pessoa pegar um livro e falar assim, putz, eu comecei a ler o seu livro, eu perdi a noção do tempo, e aí eu, sei lá, eu desci, perdi o ponto do ônibus que eu ia descer, perdi a estação que eu ia descer. E eu acho isso o melhor elogio possível. Porque é muito interessante, porque, veja só, isso vai ter consequências, né? Se você desce na estação depois que você tinha que ter descido, isso vai ter consequências. Mas a pessoa está querendo dizer o seguinte, que ela ficou tão imersa, aquilo que você escreveu é tão interessante, que, entre todas as outras coisas que eram mais importantes para ela, por exemplo, será chegar ao lugar onde ela tinha que chegar, aconteceu um jogo ali, alguma coisa, a pessoa entrou em um estado que o cérebro dela deu toda a atenção, distraiu, desviou de todo o resto que devia acontecer para aquele livro. E é muito louco, porque o presente a gente percebe imediatamente depois que ele passou, né? A experiência imediatamente depois daquilo que passou. Então, eu acho muito bonito até o fato da crônica ela poder se intrometer, entre aspas, na vida da pessoa, assim, desse jeito, sabe? Bonito. Fazer uma pessoa perder a estação no qual ela vai descer. Não tem nenhuma grande conclusão, não tem nenhuma grande, talvez, transformação na vida daquela pessoa. Mas aquela experiência, por si só, ela tem um valor dentro de si mesma, né? Ainda mais agora que a gente vive num momento em que o nosso tempo ele está totalmente numa disputa, num domínio, né? Nosso tempo é dominado o tempo todo por outras coisas. Você poder estar com uma pessoa, escrever algo que, de certa forma, vence o tempo ali, o tempo capturado, eu acho que a distração é uma forma de autonomia, sabe? A distração. Bonito. Eu acho que é isso. Eu acho que a crônica, por ela gerar justamente a margem, né? Na realidade, a literatura, a arte como um todo, ela vai gerar a margem de alguma coisa que você, às vezes, não consegue olhar diretamente. E essa margem, esse contorno, pode revelar mais coisas sobre aquele objeto. Só que a crônica ela tem isso inerente, né? Esse é o território da crônica, de ser a margem das coisas, assim. Justamente por estar à margem, eu acho que ela tem essa capacidade de criar esse jogo mesmo, de distração e de apropriação do tempo. Ai, que bonito. A Clarice Lispector, naquele texto dela sobre o ovo e a galinha, eu acho que chama assim, ela fala que é preciso que eu seja... Eu vou citar de cabeça, tá? Então, eu vou citar errado, mas é mais ou menos assim. É preciso que eu seja extremamente ocupada, extremamente distraída ao mesmo tempo. E aí, Fabrício, você fala que escrever é como andar? É um andar distraído? Conta, por que escrever é como andar? Eu acho que essa ideia, que eu coloquei essa frase na nota de abertura do livro, né? Foi um pouco para dar unidade para o livro, né, que chamava 1 Milhão de Ruas, dar uma certa coerência. Mas a ideia, que talvez não seja muito original, é a ideia de que, enquanto você
escreve, e, portanto, enquanto você lê, você vai passando pelo texto como alguém que caminha de maneira aberta para essa cidade, né? Porque é um livro que se passa muito na cidade. E com isso você pode se surpreender, né? É nesse sentido de um tipo de andar, quando você sai para a rua e consegue ver coisas que você não via. Isso foi uma experiência que eu tive muito quando eu comecei a escrever crônica para a revista da Folha, que eu comecei a andar diferente na rua. Você saía andando assim? Muito. Andava, às vezes, para pensar na geografia da cidade e decorar ruas e ver o que tinha na cidade. Eu comecei a escrever com 29, 30 anos. Até então, é isso. Eu estava pensando para dentro, assim, não estava vendo o que estava acontecendo no mundo. E é difícil ver as coisas. Então, eu comecei a sair e anotar, tirar foto, fazer cadernos, coisas que eu nunca faço, e anotar temas, anotar simples observações que depois, às vezes, viravam crônicas, né? Então, foi um pouco como eu comecei a escrever crônicas. Sem um destino, sem um ponto de saí chegada. Andando, sim. Agora, tem essa coisa do comum na crônica, que se fala muito, mas não é exatamente o comum que me interessa. Porque o comum é quando você já se acostumou, né? Eu acho que a ideia da crônica que me interessa, o Rubem Braga é o exemplo máximo disso, é encontrar o incomum, né? O singular no comum, e revelar alguma coisa ali. Não é uma simples... que existe também essa crônica, um simples registro de hábitos, sei lá, de modas de uma determinada época. Eu acho legal esse tipo de crônica, mas me cansa um pouco. Eu gosto quando a coisa vira outra coisa. Bonita. Ricardo, conta da sua trajetória. Como é que chegou aqui no livro, na escrita, nessa brincadeira sem futuro? Como que chegou no livro impresso, no escritor? Então, eu estava pensando, assim, inclusive ouvindo o Fabrício falar sobre essa questão, e também das ruas, e de como a crônica pode trazer a questão do incomum, né? Bom, só em 2016 eu entrei mesmo toda a área da comunicação, da escrita, para mim, ficou mais consolidada a partir de 2016, quando eu comecei a escrever no Facebook, que, na época, ainda não era uma rede morta. E, na época, enfim, eu comecei a escrever algumas crônicas, muito porque existiam muitas coisas que estavam se comunicando sobre o momento político do país, com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida no âmbito mais pessoal. Em 2016, enfim, eu trabalhava, na época, num shopping na Avenida Paulista, né? Eu trabalhava sábado e domingo, então eu passei por todos aqueles protestos, coisas. Atravessei um mar de pessoas de camiseta da CBF lá para ir trabalhar. Enquanto eu estava ali dobrando o calço, eu olhava ali, quase como um aquário, uma coisa muito louca, assim, uma imagem doida que eu ficava olhando ali pelo vidro as pessoas ali e tal. E muito refletindo sobre muitas coisas, né? Porque eu cresci na periferia e fiz um caminho da periferia para o centro, depois voltei para a periferia, trabalhei como operador de telemarketing, entregador de água, trabalhei como vendedor de um monte de coisa. E aí, depois, quando eu comecei a escrever minhas crônicas, que eu nem chamava de crônica, eu chamava de textão, as pessoas começaram a se interessar. Eu fiquei muito chocado com o interesse das pessoas. E não por uma questão de autoestima. Era só porque aquilo surgia muito naturalmente de mim, os meus textos. Eu não estava fazendo nenhuma força para tentar provocar um efeito, tentar impressionar. E, de repente, as pessoas se interessaram, né? E aí eu comecei a escrever os meus primeiros textos, e aí surgiu o meu primeiro livro, que é o Marmitas Frias, que saiu em 2017, que vai ser reeditado agora pela Editora Fósforo em 2025. Que é maravilhoso esse livro, não deixem de ler. Depois veio Dias Antes de Nenhum, que é meu livro de contos. Aí veio Quem é essa gente toda aqui, primeiro livro que eu lancei pela Editora Todavia, na época da pandemia, e o Brincadeira Sem Futuro. O Brincadeira Sem Futuro é a consolidação de vários temas que eu tomo, que eu gosto muito dessa ideia da adolescência, da infância, e de você continuar tentando resistir ou liberar a sua infância pelo resto da vida. O resto da vida a gente vai tentando brigar com essa criança que fomos, né? Ou dar algum espaço para ela brincar de alguma forma. Eu acho muito louco, porque parece que o papel da arte, em certo sentido, se tiver um papel, assim, mas um efeito da arte é que a gente
tenta produzir algum tipo de coisa que evite que a nossa mente engula a nossa própria mente o tempo todo, sabe? Que a nossa mente engula a nossa própria mente. Engula a nossa própria mente. Eu gostei disso. Quer dizer, você está falando que você escreve para evitar que sua mente engula a sua própria mente. É porque tem uma certa aflição assim quando você começa a pensar, não só pensar, mas pensar sobre os seus próprios pensamentos, né? É horrível. Essa é a questão que eu acho que a crônica, que o livro faz. Eu não acredito muito quando alguém fala assim que um livro ensina você alguma coisa, ou que ensina você a pensar, o seu livro me fez pensar em tal coisa. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a pessoa o livro revelou que você estava pensando já naquilo, né? Fez você pensar sobre o seu próprio pensamento. Então, de pensar no meu próprio pensamento, que eu comecei a escrever, pensar sobre o meu próprio pensamento significa, por exemplo, pensar nas ruas em que eu vivi na periferia, e qual é a relação das ruas da periferia com as ruas do centro, qual a relação dos personagens de um lugar com a relação de outros personagens. E não uma relação de grandeza, né? Então, quando você fala assim, eu falo assim sobre pensar na margem. O que está ao meu redor, como pessoa, como indivíduo, aí está a minha casa. Tá, e o que está ao redor da minha casa está a minha rua. O que está ao redor da minha rua está a minha cidade, por aí vai. Mas não é sempre uma relação de grandeza assim, eu vou chegando até o universo. Às vezes você precisa descobrir muitas coisas, a história de um país, para você entender a sua rua. Então, como é inesgotável esse tipo de... Essa margem é infinita, né? Porque ela vai para dentro, para fora, ela vai em várias dimensões diferentes. Eu acho que a única coisa que suportou esse tipo de angústia foi a escrita. Mesmo nas coisas que eu escrevo com humor, eu escrevo com essa angústia de pensar sobre o meu próprio pensamento, sabe? Lindo. E Fabrício, no lançamento, ele também pinta e fotografa. E você me falou... Falei, nossa, você também pinta? E você falou, pintar é mais fácil que escrever. É mesmo? E conta, como é que é eu tinha bebido um pouco no lançamento. Eu não começar a falar o que eu falei no lançamento, eu não lembro. É só essa frase, eu fiquei só pensando sobre porque... Isso. É angústia também escrever? Olha, o que eu acho mais difícil é escrever prosa. Escrever poesia, depois que você encontra a forma, aquilo vira uma música e você sabe qual é o problema que você tem que resolver. Por mais difícil que seja escrever um bom poema, enfim, é o que eu faço da minha vida, né? Eu escrevo poesia. Agora, a prosa, ela é um negócio, ela parece... Sabe essas massas, assim, o cara faz a massa, joga no ombro? Eu vejo no Instagram essas coisas. O cara joga a massa para cá, para lá. Para mim, a prosa é aquilo, é um negócio impossível de controlar. E aquilo não vira música nunca, você nunca sabe exatamente qual é a forma. E é muito trabalhoso para mim fechar um texto em prosa. Muito, muito trabalhoso. Agora, claro, dá para escrever prosa mais ou menos, é mais fácil que escrever poesia mais ou menos, porque poesia mais ou menos não existe. Ou é poesia ou não é poesia. A pintura, para mim, com todo respeito aos pintores presentes aqui, eu não sou pintor. Então, quando eu estou cansado de escrever, não aguento mais ler, não aguento mais escrever, sei lá, das 11 da noite, já dei aula, já escrevi, já fiz tudo, eu pego uma tela e fico brincando, igual uma criança mesmo. Vou pintando. Às vezes vira alguma coisa, às vezes não vira, eu jogo fora. Então, eu não tenho ambição nenhuma como pintor. Por isso que eu falo isso, porque é um esvaziamento da minha cabeça. Assim. Se bem que, às vezes, eu começo a tratar a tela como uma página, começo a escrever na tela. Tá? Aí vira uma obsessão e eu vou dormir atormentado como eu acordei. E seus olhos de fotógrafo é diferente dos olhos do cronista e do poeta? Então, eu vou pedir desculpa aos fotógrafos presentes. Eu fotografo brincando também, eu saio fotografando. Eu fiz uma exposição de fotos, agora tinha 27 fotos, e no livro tem mais 18 fotos. Mas eu tinha 1000 fotos no celular, e aí alguns amigos que entendem de fotografia me ajudaram a escolher. No final, quando tinha 300 fotos, o João Bandeira, poeta e artista plástico e curador, o João Bandeira, com o seu olhar maravilhoso, conseguiu encontrar ali 27 fotos que ele achou que valiam a pena imprimir e expor. Mas eu saio fotografando qualquer coisa. Assim. Eu gosto de fotografar, não é uma coisa que eu faço só quando pedem, sabe? Por favor, fotografa a gente, não é só assim. Às vezes eu saio para fotografar, mas também como uma experiência. Assim. Meu negócio é escrever. Né? A gente vai ler
Só queria dar um parênteses, que o cronômetro não foi acionado, tá bom? Então, eu estou indo, assim. Alguém me fala, assim. Então, estamos em estado de crônica, o tempo paralisado. Estamos em estado de crônica na presença. E aí, o que eu pensei é, para vocês ouvirem a prosa maravilhosa deles, a gente lê, né, o Fabrício vai ler uma crônica e o Ricardo vai ler uma crônica, e a gente conversa sobre a crônica e a escrita a partir do conteúdo lido, porque é muito legal fazer isso, assim, ao invés de, né, a gente já fez esse primeiro parte, teria mais perguntas, mas vamos passar para a leitura. Ricardo já está com o livro na mão, e eu pedi para que ele lesse essa crônica da Brincadeira Sem Futuro. Eu falei para ele que eu tenho uma teoria. Então, a gente vai ler a crônica e depois conversar um pouco sobre ela. Brincadeira Sem Futuro. Com 2 dedos de uma mão se cria um time inteiro. Você é, ao mesmo tempo, o goleiro, o meio-campista e o atacante. Com 2 dedos da outra mão se faz o time rival. Com uma tira de papel amassadinha, você cria a bola e, com 2 arranjos no lençol, se monta o gol. Pronto. Está lançado, em um sábado à tarde qualquer, mais um campeonato nacional de futebol de dedo, sempre no estádio Beliche de Baixo. Você é o narrador, a torcida, o técnico e a sorte. Planeja tudo certinho. Primeira fase, pontos corridos. Depois, mata-mata. Confesso que eu não sou de todo imparcial, pois nesses campeonatos gosto de fazer algum time campeão com um nome divertido, como Ferroviária. Minha mãe observa curiosa, mas respeita. Entretanto, meu pai tem um nome para esse tipo de ideia: Brincadeira Sem Futuro. Eu sou muito bom em inventar brincadeiras sem futuro. Com algumas folhas e uma trilha de formigas, eu tenho a Corrida Maluca Formigueiro. Um tijolo baiano e algumas pedras, e aqui está uma cidade inteira para prefeitar. O prefeito, nesse caso, decide romances e resolve crimes. Esculturas de poeira com feixes de luz que entra pelas telhas, tobogã de sabonete no tanque, expedição no submarino cobertor, violão de elástico no dente e a batalha estelar de tampas de refrigerante são algumas brincadeiras sem futuro que me distraem, conforme a disponibilidade de itens, o tempo e a presença de visitas em casa. A existência de brincadeiras sem futuro significa, no mínimo, a existência de brincadeiras com futuro. Quais seriam essas? Caçar isqueiro na terra do quintal, embora renda uma boa coleção de brasões de time, mulheres de biquíni e carros que riscam fogo, certamente não, já que arqueologia é coisa de achar passado, não futuro. No extremo oposto da caixa a isqueiros, na terra do quintal, se brinca de soltar peixinho no céu. A gente chama assim aquele tipo de pipa pequena, com menos gravetos, frágil, mas que para o intuito mínimo de pipa servia, ou seja, voa. Peixinho deslizando quase pelas nuvens, empoleirado no barbante, é uma brincadeira seriamente candidata a ter futuro, pois o céu é onde as coisas de futuro deveriam estar. Se me pedisse para desenhar como eu imaginava 2050, eu simplesmente colocaria foguete, turbina e asas de metal em tudo. Carros voando, prédios voando, pessoas voando, cãezinhos, por que não? E suas casas de cãezinhos voando. E que tal até isqueiros voadores, time de futebol em estádios flutuantes com times de astronautas? Essa realmente me parecia uma brincadeira com o futuro. Mas descobriria em breve que o meu pai queria dizer que eu devia me comportar e um dia trabalhar. Meus pais trabalham para o céu um dia. Para um dia encher a casa de móveis. Para um dia convidar toda a família para um churrasco. Para um dia viajar. Para um dia rever a praia. Para um dia ter uma televisão grande. Para um dia, quem sabe, até ter um carrinho. E esse nem precisaria voar, porque o futuro era ter o carro em si. Antes desse um dia, existe a terra do por enquanto. Porque, por enquanto, tinha que pagar o aluguel, a luz e o gás, um pouco de carne e alguns bilhetes de loteria. Por enquanto, também era uma brincadeira com o futuro, pois é ele que leva a um dia. Mas quem sabe, mas que grande coisa pode fazer essa coisa chamada futuro por essa coisa chamada brincadeira? Saiu a primeira vez que saí de casa com por enquanto nos braços, com a missão de vender geladinho de Nescau, laranja e limão pelo bairro. Primeiro problema: o de Nescau é muito gostoso, especialmente no fim, e antes do meio-dia já tomei 3 dos 6 geladinhos. Segundo problema: a caixa de isopor não é tão forte quanto o submarino cobertor, e o gelo dentro dela derrete muito rápido, tornando o geladinho um suco que molha a minha camiseta. Terceiro problema: o mundo é cheio de coisas para brincar. Fazer careta para cachorro bravo e sair correndo, tentar acompanhar a sombra de uma nuvem, batucar na caixa de isopor no mesmo ritmo que o motor do caminhão de lixo,
Quando percebo, é hora de voltar para casa e fracassei no ofício de vendedor. Sou dispensado precocemente dos meus afazeres. Adio por algum tempo essa história de trabalhar que ficará para um dia. No por enquanto, o imbatível Ferroviária de dedo tenta o heptacampeonato e lá fora os peixinhos aproveitam o céu desocupado das coisas voadoras do futuro. Não, o Ricardo é um cronista muito original, maravilhoso. Ele tem um outro livro, os 2 livros de crônica dele são lindos. Esse é mais da infância e o Marmitas Frias, que é o primeiro livro dele. É incrível também, muito engraçado e muito ousado. Formalmente, ele vai dispondo as crônicas quase como um poema, assim, na página. E eu gosto de tudo que ele escreve, adoro. Eu pedi para você ler essa crônica, Ricardo, e eu falei, bom, primeiro isso, né? Porque eu acho que é uma crônica muito sobre a própria escrita e a literatura. Primeiro que ela... Gente, o Ricardo é uma delícia de ler esse livro, ele é um grande narrador e não é fácil contar bem uma história, né? Então, e é muito bom ler histórias bem contadas, assim. E é bonito porque essas brincadeiras, né, um tijolo, algumas pedras, uma cidade para prefeitar. Olha essa. Esculturas de poeira com feixe de luz que entra pelas telhas. Tobogã de sabonete no tanque. Expedição no submarino cobertor. Violão de elástico no dente e a batalha estelar de tampas de refrigerante são algumas brincadeiras sem futuro que me distraem. É lindo, porque, para mim, isso é muito da matéria da literatura, né? Que é essa transformação, isso que o Fabrício falou, que é olhar o mundo que está ali tornado em estado comum e transformar em batalha estelar, submarino, tobogã. Então, para mim, isso já é um próprio fazer literário, assim, muito bonito. E brincar de soltar peixinhos no céu. Agora, e você aponta um problema aqui, né? Um problema. E aí, quando sai, no por enquanto, eu também achei bonito esse estado de presença no mundo, que é o estado do por enquanto, que é o estado em que a gente está, né? A gente está aqui por enquanto. Então, nesse estado do por enquanto, e vender geladinho, e me parece vocês dois que gostam muito de viver, né, de estar vivo assim. E aí qual é o problema? É que o Nescau é muito gostoso. O segundo problema, tudo dá errado. O gelo derrete muito rápido, né? Uma coisa meio. Terceiro problema, o mundo é cheio de coisas para brincar. Então eu também fiquei imaginando o Fabrício andando pela rua e não chega a lugar nenhum, porque tem muita coisa no caminho para se distrair, e a graça é essa mesma. Assim, você termina, né, falando da brincadeira de dedos. Lá fora, peixinhos aproveitam o céu desocupado das coisas voadoras do futuro. Super linda essa escrita. E aí eu fiquei pensando em vocês, cronistas, anotadores, como peixinhos, nem tão desocupados, provavelmente, mas aproveitando as coisas que pescam por aí. Assim. Não sei se você quer comentar. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Sabino na Roda Viva, em que tem uma parte que ele comenta, né, sobre a questão da escrita. Ele fala assim, né, que o escritor está diante de um tabuleiro de damas, né? Ele não vê o tabuleiro nem como preto com quadradinhos brancos, nem como branco com quadradinhos pretos. Existe uma terceira cor. E essa terceira cor é o que o escritor tenta incessantemente buscar. E é meio isso, né? A gente está em busca meio dessa terceira cor, dessa outra coisa que está para além do preto e do branco do tabuleiro. Esse livro ele tem uma dimensão também específica, que é assim, quando a gente vai colocar sobre... Porque sempre, né, você vai ter uma dimensão na minha escrita do fato de eu
ter vindo, uma família periférica, minha mãe foi empregada doméstica, meu pai ajudante geral, essas coisas todas. E eu lembro muito que uma vez eu dei uma entrevista para um pesquisador na Universidade de Londres, assim, ele estava pesquisando fenômenos da internet e tal, e na época eu dei algumas respostas para ele sobre como eu vejo toda a questão das redes sociais, aí ele falou assim, pô, e de onde vem sua inteligência? Ele perguntou assim. E aí eu fiquei meio assim pensando, né? Porque tem o da onde vem e tem o para onde vai. Mas é muito uma ideia de que, sei lá, talvez inteligência tenha a ver com você saber como jogar o jogo no tabuleiro, né? E eu acho que tem a ver muito com você ter essa busca por essa terceira cor. Então, para mim, toda essa questão da infância, de você olhar e eu declarar que, apesar, né, na infância periférica, etc., eu estava muito interessado nas coisas do mundo, nas coisas na brincadeira, nesse efeito, que, quando eu deixo o geladinho derreter, é também um comentário sobre o trabalho, eu acho que eu estou querendo posicionar um pouco essa ideia do lúdico para outras formas de experiência também. Porque é claro que eu vivi num lugar que tinha violência, tinha outras coisas acontecendo, mas eu quero contar, às vezes, o que está ao redor dessa violência, dessas histórias, pode vir com beleza, sem tirar o peso de toda a realidade que acontece ali. Então, tem crônica aqui sobre eu tentando alisar meu cabelo, tem crônica aqui sobre eu comprando o primeiro refrigerante de marca em casa e tendo uma crise com meu pai, porque você só tomava ali alguma coisa cola. Então, tem todas essas coisas que estão ao redor, mas eu acho que você pode trazer com beleza, com humor, com alguma coisa, uma certa verdade sobre isso. Então, é uma defesa do lúdico em qualquer experiência de vida, entendeu? Lindo. E aí, agora, o Fabrício vai ler uma crônica maravilhosa. E a Verônica Stiger, só fazer uma parênteses na orelha, ela fala que o Fabrício sempre carrega consigo o poeta, que talvez essa divisão aí que você fez, não sei. Vamos ouvir. É linda a crônica. Também queria dizer que quem quiser fazer perguntas é só escrever e deixar assim no papelzinho, que depois eu leio as perguntas, tá bom? Vocês podem fazer perguntas. Bom, a Luana me pediu para ler uma crônica, que é a crônica de abertura do livro, e eu gostaria de ser um melhor ator para ler essa crônica, porque eu tentei fazer com que o texto fosse ficando bêbado ao longo da crônica, como os personagens. Eu não sei se eu vou saber ler assim na cara dura essa embriaguez. Vamos ver, a seco. O maior verso da música brasileira. Se te perguntassem qual o maior verso da música brasileira, o que você responderia? Foi o que o meu amigo Léo, dono do bar Simpatia 105, localizado, adivinha, na rua Simpatia, número 105, na Vila Madalena, nos perguntou, a mim e a LB, minha amiga há um quarto de século, num fim de noite de sexta-feira. O salão estava cheio e na calçada éramos 4, LB, eu, Léo e Letícia, sua namorada e sócia do Simpatia. Enquanto alternávamos tequila e cerveja, olhávamos a lousa recém-pintada, ainda limpa de frases, e tentávamos decidir qual verso da música brasileira, o maior, seria escrito ali. Esse era o plano do Léo. A Letícia, que não estava bebendo e tem letra boa, aguardava a decisão com um pincel numa mão e uma lata de tinta branco indelével na outra. O Simpatia é um bar que homenageia a música, assim como São Cristóvão, também do Léo, homenageia o futebol. Suas paredes são forradas de fotos de músicos, em geral brasileiros, americanos e cubanos. Bola de Neve, Amy Winehouse, inglês, eu sei, Tim Maia, Miles Davis, Rita Lee e até um Bob Dylan, que o Léo detesta, para agradar um amigo dele que adora. Imaginem o Olimpo, é parecido. A lousa ficava embaixo de uma foto do Mano Brown. LB e eu quase enlouquecemos. Que responsa! Devíamos procurar pelo maior verso ou o maior verso do maior poeta, mesmo que não fosse o maior verso da música brasileira.
Saímos disparando pérolas na noite paulistana, rindo de euforia a cada achado. Às vezes lembrávamos não de um verso, mas de um dístico, e fingíamos que era um verso só. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Tu pisavas nos astros distraída, cresci olhando a vida sem malícia. No meu céu a estrela guia se perdeu. Já comi muito da farinha do desprezo. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Sou diplomado em matéria de sofrer. Você é o estandarte da agonia. Tudo penso e nada falo. De cada amor tu herdarás só o cinismo. Tire o seu sorriso do caminho. Não brinque com o meu interior. Não adianta nem tentar me esquecer. Vou me afundar na lingerie, baby. Só bim-bom, bim-bom, bim-bim. Glória à farofa, à cachaça, às baleias. É doce morrer no mar. Eu vou tomar aquele velho navio. Vou navegando em busca da felicidade. A felicidade vai desabar sobre os homens. Os alquimistas estão chegando e precisamos todos rejuvenescer. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Respire a sujeira da vida. Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor. É melhor ser alegre que ser triste. Alalaô. Lugar de poesia na calçada. Se eu for pensar muito na vida, morro cedo, amor. Qualquer maneira de amor vale a pena. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Meu samba é a única coisa que eu posso te dar. Solidão é lava que cobre tudo. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Existimos, a que será que se destina? Será que é tudo isso em vão? Eu quero a sorte de um amor tranquilo, à beira de um regato e um bosque em flor. No mais, estou indo embora. Andar com fé eu vou. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, você me abre seus braços e a gente faz um país. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Acabou o chorar. Mas antes de contar que verso foi eleito OMVDMB, quero dizer duas palavras sobre LB. Duas palavras no nosso idioma são 200, dizia o Nelson Rodrigues, naquela crônica sobre pirâmides e biscoitos, a da morte do Guimarães Rosa. Que texto! Qualquer grandeza já desumaniza a pessoa. Que ideia! Ninguém chorou no velório do Rosa. Em compensação, no de Lemos Bexiga, vizinho do Nelson quando ele era garoto, a viúva subiu no caixão a cavalo, gritando: "Me leva junto com você, Lemos." Qualquer grandeza já desumaniza um ser humano, que se torna menos humano, e mais ser, ai meu Deus, para de falar merda. E LB é grande, humana. Eu a conheci num sebo, já contei numa crônica em que inventei vários detalhes. Ela não faz yoga, por exemplo. Senão não tem graça, senão para quê, amigos, amigas, blá, blá, blá. Para que escrever, senão odeio soluço? For para viver uma segunda vida, odeio. Nem melhor, nem pior. O soluço é uma vírgula. Outra vida, ou o eu é um outro. Ih, vai começar a falar de Bob Dylan. Uma vírgula diafragmática, merda. Bebe de ponta cabeça. Obrigado, Lelê. Assim não, isso, vai passar. É o maior, assim como o Chico, Dylan brasileiro. Dylan brasileiro é uma mistura de Caetano, Chico e Jorge Ben. Mas Chico é uma depois do Djavan. Djavan não, Dylan. O Léo não gosta, nem eu, ninguém gosta. Bando de ignorantes. E, como eu dizia, a LB é uma amiga extraordinária, inteligente, culta, com quem sempre vale a pena sentar, beber e conversar. Pronto, passou. Chegamos finalmente à LB. Aquela crônica do Nelson é foda, das melhores. Nível Rubem Braga e o Vento Vadio, do Antônio Maria, em outra chave. Com quantas pessoas vale a pena sentar, beber e conversar? Umas 68, no máximo. LB contou a história dos 3 porquinhos lúbricos e alçamos Chico aos céus. Sassaricando, nem fudendo. Agora era escolher o verso. Pensamos em primeiro, olha a polícia, filhos da puta, selecionar as melhores músicas. Preguiça de fazer outra lista. Voltou? E olha que a gente é branco. Não vou contar que músicas ou canções, como muita gente gosta de dizer. Eu, inclusive, depende da hora. Enfim, quais canções? Naquela noite, Odô, Babi, citamos para provar que o Chico... Um dia eu vou fazer um livro só de etcéteras. Vai ser o seu melhor livro. O melhor livro do mundo. O livro dos etcéteras. O livro das semelhanças, disse LB. Por que eu dou cachaça para vagabundo? Qual o maior verso da música brasileira, seus doentes? Amou daquela vez como se fosse a última. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Viva a folia, a dor não presta. Anota aí, vai anotando, senão vamos esquecer tudo. E LB ria, seu sorriso imenso, um sorriso que já contém uma gargalhada embutida. Gargalhada ou luz interior, depende. E o Léo ria e organizava, fazendo ranzinza, bêbado também, curtindo, do que me lembro.
Vamos, vamos, concentração, crianças. E a Letícia com a lata de tinta na mão, ou no chão, já meio descrente, do que me lembro. Tem que ser bye-bye Brasil, concordamos. Será? Sim. O cara no telefone, cada verso uma imagem, cada imagem uma cena ou um universo. Universo. Não, para. E reparou que cada verso da canção poderia ser o título de um livro? Espera passar o avião, assim que o inverno passar, com a bênção do meu orixá, saudades de roça e sertão, já tem fliperama em Macau, eu tenho tesão é no mar, bateu uma saudade de ti, tem um japonês atrás de mim, hahaha. Aquela aquarela, nunca tinha me ligado, aquela aquarela, nunca tinha me ligado. Como chama mesmo isso? Paronomásia, boa, tu é gênia, gata, etc. Nunca tinha me ligado, lindo demais, foda. Vamos, crianças, chega de digressão. Essa é a primeira vez que alguém toma uma bronca dessas, chega de digressão. Vai se fuder. Como é mesmo aquele verso do Cruz e Souza? Noite arrombada, eu te venero e amo. Ha. Desculpe, leitor, estamos abusando, com certeza. Vou dizer logo qual foi a nossa decisão. Bom mesmo é ter um caminhão. Vai rindo, é um puta verso, digno de Brecht, Nicanor Parra e de Noel Rosa, óbvio. Concreto, uma imagem visual, objetiva, cheia de esperanças estradeiras. E gosto de tudo que começa com bom mesmo. O livro do bom mesmo. O livro do travesseiro. Ah, que livro. Vamos para a liberdade? Sossega, não tem nada aberto essa hora. Quando alguém diz bom mesmo, eu nem ouço o resto da frase. Bom mesmo. Ter. Um caminhão. Adoro estrada. LB também. Já viajamos juntos, já velejamos juntos, já fizemos o diabo. Bom mesmo é ter um caminhão e um amigo taverneiro. Bom mesmo é ter um caminhão, um octossílabo que João Cabral, que desprezava a música, compreende? E queria encher os poemas dele de sílabas de pedra, compreende? Aceitaria e até admiraria, compreende? Mas não tem pedra no verso. Talvez tenha na carroceria do caminhão, disse LB. E na boleia? Na boleia é só amor. Vocês têm certeza que é o melhor verso do Chico? O Léo perguntou pela 97ª vez. Temos. Última cerveja. Tequila com sangrita? Fernet, com tônica e limão. Chico tomava, pode crer. Bota aí um Benny Moré, bem alto. Não. No dia seguinte, uma mensagem do Léo. E aí, Zé Ressaca? Você ainda garante, assegura, afirma, assevera, juramenta e declara que bom mesmo é ter um caminhão possa ser o maior verso da música brasileira? Claro que sim, respondi, mentindo e falando a verdade. Essa crônica ela é muito linda e também acho que é uma crônica que faz a gente pensar sobre literatura. E é uma crônica muito bem narrada, dá vontade de ficar discutindo cada verso, né? E dá vontade, passo que vocês também começaram a pensar em vários versos e lembrar de várias músicas. E eu vou confessar que eu fiquei extremamente decepcionada. Falei, como assim? Bom mesmo é ter um caminhão? É o verso que vocês escolheram no final. Isso está lá. Eles realmente pintaram o verso na lousa do bar, e cada vez que eu vou lá eu fico um pouco constrangido. Assim, acho que nem o Chico Buarque concordaria. Bom, mas, por outro lado, eu achei bonito e legal, porque bom mesmo é ter um caminhão. Vamos ficar com isso. Bom mesmo é ter um caminhão. Aí vocês pensam. A gente fica pensando. E enfim, nem vou falar mais. Bom mesmo é ter um caminhão. A gente tem aqui algumas perguntas e 10 minutos, então eu vou passar para as perguntas de vocês. Aqui, o Wellington Furtado Ramos, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, perguntou: a crônica parece um gênero muito à brasileira, mas, na literatura brasileira contemporânea e ensino, parece ser reduzida, por vezes, a um entre-lugar, como se isso fosse negativo. Como vocês veem essa questão do híbrido entre o literário e o jornalístico? Bom, eu acho que a primeira coisa é que a crônica sofre um preconceito terrível, assim, dos editores,
dos leitores, dos professores. Se você procurar o que é crônica no YouTube, crônica é sinônimo de conto de humor. É uma narrativa breve com humor. O que não é verdade. Isso é uma parte muito, muito pequena do que foi produzido no Brasil. Embora desde o século XIX já exista essa crônica que é um conto de humor. Eu acho que a crônica, desde o Rubem Braga, que isso significa a estreia dele em 1930, mas dali da Segunda Guerra até os anos 70, se escreveu tanta crônica de alto nível, maravilhosa, e tanta gente boa escrevendo. É isso, Drummond, Clarice, Cecília Meirelles, o Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, o Carlinhos Oliveira e o Rubem Braga, Antônio Maria, Nelson Rodrigues. É muita gente boa escrevendo. E eles transformaram esse gênero, que era um folhetim de jornal no século XIX, que tem o Machado, que era muito bom e tal, mas ainda não era a mesma coisa. É diferente ler uma crônica do século XIX e do século XX. E transformaram isso em literatura. Eu não acho que não é literatura. É um gênero híbrido na sua origem. Mas as grandes crônicas brasileiras selecionadas nesses livros do Rubem Braga e esses todos que eu citei são a literatura da mais alta qualidade, muitas vezes beirando o poema em prosa, às vezes muito próximo de um conto mesmo, mas com características próprias. E eu acho que, se o Brasil fosse um país que se levasse mais a sério, esses cronistas seriam super bem editados em todas as boas editoras, sempre. Não seria uma coisa que você vai procurar um livro do Rubem Braga, a pior edição possível. Você vai procurar um livro do Fernando Sabino, só tem uma edição de 1970. Inclusive, o Fernando Sabino e o Rubem Braga, eles abriram duas editoras nos anos 60 e 70, foi a Editora do Autor e a Editora Sabiá. E eles publicavam os cronistas e vendia pra caramba. E eles receberam muitas críticas na época, dizendo que estavam dando valor demais para a crônica, que era um texto que não merecia tanto interesse. Imagina, os caras abrem a própria editora, publicam os próprios textos e ainda são criticados como editores de publicarem cronistas. É demais, né? Uma coisa que só romance que interessa. Eu acho, sinceramente, sim, 90% dos romancistas brasileiros não chegam aos pés dos melhores cronistas brasileiros. Eu estou com você. Eu só vou fazer um parênteses. Queria falar que nós, professores, pelo menos os de escola, amamos crônica, porque a crônica forma leitor. O jeito de formar leitor é dar esses crônicas. Eu fui formada como leitor, lendo para gostar de ler inteiro, até decorar, com esses cronistas maravilhosos. Fala, Ricardo. Só para complementar, eu acho que o Fabrício falou tudo mesmo. Acho que a crônica é um bom começo, um meio incrível e um final sensacional. Sim. Experimentem e cuidado com a próxima estação. Bom, tem aqui, Ricardo, tem uma pergunta sobre o conto, as crônicas que você leu. Fiquei com a impressão de que a criança não tem lugar nem no presente nem no futuro, como se a criança estivesse buscando a terceira cor do tabuleiro. O autor é a criança, o adulto ou o tempo? Eu tinha combinado aí de vocês fazerem perguntas mais... Não, eu acho que sim, porque, na verdade, o autor, sou eu revisitando, né, a minha infância e tendo a liberdade, inclusive, de torná-la mais interessante para quem eu me tornei. Então, tem muita coisa. No Quem é essa gente toda aqui, que é um livro que veio logo antes desse, eu lembro que eu tenho um texto sobre... Eu tenho um afundamento aqui no crânio, né? E eu lembro que eu contei para a vida toda a mesma história, né? De que eu ouvi minha mãe falando que eu nasci de fórceps, e aí, quando pressionou o crânio, fiquei com um afundamento. E aí eu ficava contei essa história por vários e vários anos, assim, né? E aí, quando eu estava escrevendo Quem é essa gente toda aqui, eu conversei com a minha mãe, que é o meu backup de segurança, assim, né? Aí eu falei, então, nesse livro aí eu estou falando, né, sobre o negócio de nascer de fórceps. Ela, não. Não nasci de fórceps? Não. Quem nasceu de fórceps? Foi a sua irmã. Nossa! Aí eu falei assim, e esse negócio que eu tenho na cabeça? Sei lá. E o texto é sobre você perder uma história que você tinha muito apego,
uma coisa que você construiu sobre si, e ficar com esse sei lá. E eu acho que tem muito disso também, quando você revisita a sua própria história, sabe? Às vezes eu posso tomar a decisão de dizer, bom, para todos os efeitos, eu nasci de fórceps. Ou eu posso dizer, eu não nasci de fórceps, mas eu tenho uma história que me acompanhou sobre ter nascido de fórceps, e agora eu tenho um fundamento na minha cabeça que eu não sei de onde que veio. Isso também é uma história. Então, assim, o Brincadeira Sem Futuro é uma brincadeira também para eu mesmo fazer esse confronto com as histórias que eu conheço, com o que é verdade, com o que não é verdade, essas coisas. Todo mundo pergunta, suas histórias realmente aconteceram? Não é tão importante que aconteceram. O importante é o que isso provoca, né, como efeito. Aconteceu, como o próprio Fabrício termina na crônica dele, falando a verdade e falando a mentira ao mesmo tempo. Tem aqui uma última pergunta, que é sobre redes sociais. Onde na internet cabe a escrita? Onde na internet cabe a escrita? Assim, cabe aonde você conseguir colocar a sua escrita. A questão toda é que as pessoas elas estão... Existe uma coisa que eu me policio muito quando eu escrevo, que é assim, quando eu escrevo, hoje eu consigo ver melhor que tem dois estados, né? Quando eu estou escrevendo, eu estou preocupado em escrever, hoje em dia. Eu não estou com um problema ser lido. Eu estou com um problema em escrever. Que escrever em si é uma experiência própria, que tem seu próprio valor, que tem sua própria questão ali. Hoje em dia eu escrevo algo que, para mim, o processo de escrita precisa ser divertido, independente do tema, se um tema é pesado, se não é pesado, se é forte, etc. Eu preciso me divertir organizando as palavras e organizando os efeitos que eu acho que aquilo pode produzir. Quando eu estou intensamente preso nisso, na coisa da escrita, eu acho que eu consigo escrever meus melhores textos. Quando eu escrevo, e enquanto eu escrevo, eu estou pensando na reação das pessoas que vão ler, o que elas vão achar, a coisa não desenrola. Eu acho que tem uma coisa sobre as redes sociais e internet, etc. e tal, é que, assim, hoje em dia você não tem mais essa limitação muito determinada. Então, por exemplo, se eu fizer uma careta muito doida aqui agora, eu estou produzindo, talvez, algum meme que vai acontecer aí, sei lá, ano que vem. O tempo todo a gente pode morrer e ressuscitar como meme, né? Então, eu acho que a grande questão das redes sociais é menos sobre o que escrever, onde escrever. Hoje em dia tem plataformas, tem o Substack, que muitas pessoas utilizam. E assim, toda rede social vai cair numa entropia, né? Hoje o Substack é bom, vai ficar uma merda algum dia. Isso é meio que uma certeza. Pelo modelo mesmo, né, de negócio da coisa. Mas a grande questão é como tornar os nossos textos encontráveis, que é uma coisa que eu falei também em outra feira, que é a grande parada do livro é que o livro é um objeto que pode ser encontrado. Essa é a grande diferença entre você ter um arquivo jogado em algum lugar ou num blog esquecido, porque aquilo ativamente alguém vai ter que baixar, etc. Como fazer com que as coisas sejam encontradas? Eu comecei a minha trajetória como leitor em uma biblioteca pública, lá no Lajeado, que naquela época você tinha que fazer trabalhos escolares na biblioteca, era parte do processo. E aí, era 20 minutos para chegar até lá, e como eu já estava lá, eu ficava pegando livros, encontrando livros pelo título, porque alguma coisa... Assim, eu fui descobrindo várias coisas interessantes de uma forma meio desorganizada. O livro é uma coisa que você pode perder, alguém pode... Um ex-namorado pode roubar de você, como aconteceu muitas vezes com marmitas, e não devolver. Isso pode aparecer em algum lugar, em algum canto, você encontrar daqui a muitos anos, você fala, deixa eu dar uma lida nesse Brincadeira Sem Futuro aqui. Isso é uma potência do livro, do objeto livro. Eu acho que a grande questão da internet, das redes sociais, é o leitor, como ser descoberto e como você conseguir com que as pessoas leiam você, encontrem esse território da leitura, e também, ao mesmo tempo, como que você se desprende dessa sensação de que tudo que você escreve é muito sério para muitas pessoas o tempo todo, sabe?
como se desligar essa parte da sua cabeça, né? Então, é isso. Escreva por escrever e depois você vai ter um grande problema para entender como fazer os seus textos serem encontrados. Bom mesmo. Bom mesmo era continuar essa conversa numa mesa, né? Uma boa mesa aí de bar, entre amigos. Fabrício, eu queria dizer uma coisa que eu não comentei a sua crônica, eu tinha uma teoria, né? Mas eu acho essa teoria de bom mesmo é ter um caminhão, é bonito que vocês terem escolhido esse verso, porque se vocês tivessem escolhido um verso mais chique, ia criar muita polêmica, eu acho, assim. Então, vocês escolheram um verso muito simples e muito, talvez até um pouquinho bobo, porque tem versos tão bonitos, da alvorada, do não sei o quê, existir musa, que será que se destina, coisas Bom mesmo é ter um caminhão, tem uma coisa bem bonita, assim, que é essa coisa, é uma força da poesia mesmo. Por isso que eu acho que as suas crônicas, o poeta está nas crônicas também. Não só pelo olhar de espanto com o mundo, mas pelo espanto com uma palavra como uma expressão, ter um caminhão. Bom mesmo é ter um caminhão. O que tudo isso significa? Posso comentar um pouco? Claro. Porque eu estava lembrando da crônica, eu estava ouvindo a crônica e estava lembrando de... Você vê como a crônica fica condensada em coisas muito pequenas, né? Do nosso dia a dia. Porque eu moro perto de uma feira que lá tem uma pessoa que colocou assim, o segundo melhor pastel de São Paulo. Cara, eu acho isso uma crônica perfeita. Porque, assim, ninguém vai contestar. É prepotente, que você falou, é o segundo melhor pastel de São Paulo, longe de mim ser o primeiro. E ninguém reivindica. É verdade. Aí eu fico pensando, qual seria o segundo melhor verso? E ao contrário da teoria do meu enteado, do Pedro, que está ali, que é que todos os parmegianos são o melhor parmegiana de algum lugar, né? Da região, do bairro, da cidade. É muito bom isso. Eu fico pensando como seria isso, essa discussão sobre o segundo melhor verso. Segundo melhor verso. Então, tá bom, gente. Então, bom mesmo é conversar com vocês, bom mesmo é estar aqui falando sobre livro. Muito obrigada a todas e todos e que vocês aproveitem o resto todo da feira. Tem que falar alguma coisa? Tem que falar que eles estarão aqui dando autógrafos. Logo ali, Livraria dos Autores. Então, corram para... Ali, né? Aqui, na Livraria dos Autores. E estarão aqui autografando 1 Milhão de Ruas, Brincadeira Sem Futuro e os outros livros deles. Muito obrigada e um ótimo final de semana para a gente. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes.
O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.